foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limoges. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele, sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo ao Pareja. Essa aqui é a famosa 310 do dia da rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas nossas circunstâncias. Aqui tinha um pessoal que ficava de frente, era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para homem era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas e o chefe da cela, que era o Ceguinho, e na nossa cela, a cela 7. Aqui era a cozinha, onde tinha o nosso chefe, que era o Pamilondas, que comandava a cozinha e tudo o que a gente comia dia a dia. Arroz, feijão e macarrão, quando podia. Essa cela aqui era uma cela de descanso para os rondantes. E o chefe dela era o Esquilinho, que tomava conta dos rondantes que faziam guaretas, que subiam e descansavam. Era a cela do descanso. Essa cela, ela era ocupada pela juíza Maria da Graça, pela juíza Maria do Fortunato, juíza Averlides e o juiz Fábio Cristóvão. Uma cela. Essa cela era a cela do QG, a qual ficava o que deu início a todo esses 7 dias de detenção, que é o Juquinha, um dos líderes da rebelião e que tomou tudo. Mais à frente nós temos a cela do diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública e algumas advogadas. Era uma cela também de estratégia, eram os reféns mais valiosos que ficavam no fundo, como o secretário de Segurança Pública, o diretor, o major Djalma. E por fim, uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submoura, meu advogado Natanael, o Aldo e a nossa excelência o desembargador Homero Sabino, que ficava aqui. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados, com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando, e nós não podíamos falar nada. Até o terceiro dia eu não encontrei com o Pareja. Depois do terceiro dia em diante é que eu comecei a ter um relacionamento mais estreito. E ele começou a traçar os planos, os programas lá de como é que ele devia, a escala de vigilância foi elaborada por ele. Tem que existir uma hierarquia, tem que existir uma maneira de você lidar com a negociação. Começando a dar ordem. Eram ao todos mais de 40 presos. Não tinha como eu subir lá de cima depois de horas de negociações e dar explicação a 43 presos. Mandou buscar o gênero alimentício e pôs numa cela junto conosco toda a disponibilidade de alimento que ele encontrou dentro do presídio. Eu fui diante a um grupo, mas a Holanda eu falei, eu vou nomear aqui cada líder de cada cela. Foi quando eu pedi que um representante de cada cela com refém fizesse uma mesa redonda. Foi onde entrou o Newton Dias Pio, que estava na cela do desembargador Homero Sabino e era um dos líderes da negociação.
o Chulé, que estava na cela do secretário de Segurança Pública e do diretor da penitenciária, o Wagner, que era o ceguinho que estava na cela do juiz Zacarias, Aloísio e alguns motoristas, o Tico, que estava na cela da juíza Maria do Fortunado, Maria das Graças, a Verlides e o juiz Fábio. Na realidade mesmo, a gente não tinha certeza nenhuma se a gente saísse ou se não saísse. Mas só que a gente já tinha decidido assim não se entregar. Um outro preso, que era o Eduardo, que era o Juquinha, que ele era mais um líder de frente. Tinha o Ferreirinha também, que ele era um dos líderes da cela do Gilberto, do diretor do fórum. Eu falei bem diretamente do Homero Sabino, ele era um desembargador e aqui haviam motoristas e todos seriam tratados da mesma qualidade. A rigor não houve tratamento diferenciado. E eles foram bons demais conosco, não deixou faltar água nem comida. O desencontro da polícia, a armação da polícia era tão grande que eles não tinham controle de nada. O presídio feminino era fuga atrás de fuga, aonde eles tinham levado todo o pessoal daqui de dentro para lá, dizendo que ia ser mais fechado. O principal estádio de futebol de Goiás agora é outro problema de segurança pública do estado. O Serra Dourada, em Goiânia, está cercado por um batalhão do Exército porque vieram para cá os presos do Sepaigo que não se rebelaram. Mais de 400 detentos já foram transferidos. O presídio feminino onde eles estavam não oferecia condições para abrigá-los. Vários túneis para a fuga estão aparecendo até nos pés da polícia. Apesar disso e da rebelião, o comandante da PM diz que a população não tem o que temer. Nós temos lá efetivo e armamento suficiente. E as instalações lá são seguras para esta emergência. E quando eles levaram para o Serra Dourada para dar mais segurança, aí que eles perderam o controle mesmo. Acabou tendo um homicídio e várias tentativas de fugas lá do Serra Dourada também. Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente imperava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Eles tinham medo também de morrer, porque não era só nós, não. Quando acontecia um negócio, todos eles se recolhiam na cela e fechavam a cela. Se a ala norte visse uma invasão da polícia da ala norte, ele avisaria a 310 avisaria aqui dentro e a gente se lacrava. Preocupação muito grande dos prisioneiros, dos amotinados, com relação à possível invasão. Naqueles 3 primeiros dias, até sábado, o clima não era de pavor só por nós, não, mas por eles também. Não há invasão, não há nenhum preparo de invasão. Eu não estaria aqui para isso. A caixa d'água tinha uma visão ampla de todos os pontos de vigília. Então, o que acontecia? Se chegava caminhão da Rotan, era passado um relatório para mim. Leonardo Pareja, por ser uma pessoa de formação educacional melhor do que a grande maioria dos presos no Sepaigo, ele tinha mais condições de diálogo, ou seja, entendia melhor as posições da própria comissão e também sabia trazer com mais prudência a própria reivindicação dos rebelados. As reivindicações são de fuga pura e simplesmente. Não há nenhuma outra reivindicação que se refere mesmo à redução das penas do que já foi proposto pelo próprio juiz das execuções criminais e a revisão de tudo. Eles pediram 6 revólver, pediram 6 caixas de bala, pediram 6 coletes, pediram 20 mil reais e só. Eu, por mim, dentro, eu falei, gente do céu, que sopa. Quer dizer, a comissão fecha na hora. Eles foram na comissão. Quando chegou lá na comissão, a comissão aceitou. Falou, não, então nós vamos mandar o carro, vamos mandar o material. Aí, quando passa mais tarde um pouco, o Pareja vem e falou, Coronel, tudo fechado, o senhor vai sair, o senhor vai ser o primeiro a sair. Por que é que eles exigiram que, sem a libertação do Nicola Limões, no meu modo de entender, um dos responsáveis por tudo que aconteceu, no mínimo culpa grave, tivesse sido negociado? O Coronel Limonge era dos reféns o mais visado pelos amotinados. Havia um risco enorme contra a pessoa física dele, de modo que nós tínhamos certeza, ou pelo menos a convicção, de que nada seria feito contra os Osmador Homero Sabino de Freitas, não só pela autoridade que ele tinha, como tem, como também pelo respeito que eles tinham por ele e a importância que, na concepção deles,
era a presença dos Madoromérios junto aos amotinados. Escureceu, nós fomos para o portão. Chega lá no portão, entra o primeiro carro. Dentro da especificação, uma caixa de bala, os 2 revólver, colete, tudo direitinho. Eles testaram o carro, examinaram o revólver, deram 2 tiros com o revólver, cada revólver deram um tiro para testar o revólver que estava atirando, vira a caixa de bala e tal. Aí saiu as 3 juízes. Entrou o segundo carro. Saiu o meu soldado, saiu o Jane, saiu o doutor Gilmar, entendeu? Entrou o segundo carro. No terceiro carro que nós íamos sair, entrou um carro fora de especificação. Entrou um Verona, 1.8 e 2 portas. Aí naquela hora o Pareja gritou e falou, ó, não tem acordo, recolhe esse carro que não, esse carro não serve para nós. Furaram o acerto nosso. Eles se armaram com 4 revólveres, com 2 caixas de bala, 100 tiros, armaram com 2 coletes e 2 carros ficaram lá dentro, um Tempra e um Santana. A polícia do lado de fora tinha metralhadora, fuzil, escopeta, tínhamos e dispunhamos, se precisasse, helicóptero, bombas. Numa situação de confronto, eles perderiam a parada, logicamente, em 2 minutos. E quantas vezes eles chegaram com um revólver na cabeça nossa, naquela noite, até 1h da manhã, entendeu? Me pôr no revólver na cabeça, aqui, ó, coronel, você não vai sair dessa não, nós vamos te matar e jogar lá dentro no portão da guarda lá, para eles poderem brincar com nós, aprender a brincar com nós. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da rebelião, falei, Veriano, traz um violão para mim, olha só, ele subiu 15 metros de altura com um violão e uma bandeira, eu falei, vamos botar a bandeira aqui. E qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando violão e uma bandeira do Brasil estendida, que ali tinham brasileiros não presos e todo mundo tinha sentimento, porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar. Vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos do futuro. Leonardo Pareja e outros líderes até tocaram violão ao lado da bandeira brasileira. E dá muito mais do que esse. E ter que demonstrar sua coragem. A margem do que possa parecer. 400 eventos já foram transferidos. E ver que toda essa engrenagem das pessoas que continuam com os amotinados já sentem a ferrugem. Os reféns foram liberados. E ela não chefe de segurança. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eram patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Naqueles momentos, ele tranquilizava. Ora, veja bem, se ele está tocando violão, conversando com a gente, era, naquela altura, o líder da rebelião, né? Então eu dizia para ele, olha, você também está muito intransigente lá nas negociações. Às vezes ele falava, agora só negocia amanhã às 8 horas. Volta a negociar, Pareja, volta a negociar com eles, que se Deus quiser o trem vai dar certo, rapaz. Você já viu que uma parte já foi atingida, por um carro lá deu esse problema, o defeito só foi o carro, senão tinha acontecido tudo normal. Mauri Carioca também foi um pombo correio, como eu disse. Ele ia e vinha com boas notícias. E o Pareja falou, então de tarde nós vamos lá. Então o que aconteceu? Quando foi dar lá para as 2h30, 3 horas da tarde, o Pareja chegou em mim e falou, Coronel, vamos lá, tá aqui essa relação, olha essa relação aqui, se vocês vão atender essa relação. Você vai entregar essa relação para a comissão. E é peso atender. O Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma. Ele era um pau mandado da comissão de negociação. Então, o que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar um muro, uma coisa, eu falei, a imprensa está toda ali do lado de fora, já sei o que eu vou fazer. Me levaram lá para conversar com a comissão. Os primeiros a levar o muro foi o secretário de Segurança Pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar.
honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Mas à medida que eu saía do corpo da cela da 310, um vinha com um machadinho nas minhas costas, um machadinho do açougue, outro vinha com um chucho nas minhas costas, outro vinha com um chucho no meu pescoço, outro com um revólver na minha cabeça, e eu fui conduzido lá das 310 até no portão do presídio lá, perto do campo de futebol, eu fui conduzido desse jeito. Ele sofreu muito lá dentro. Ele sofreu muito mais do que eu e do que outros. Mas aquele palanque de denúncias e de apelos não estava funcionando. Foi quando, acho que na segunda-feira, eu resolvi colocar o auge, o estrelato mesmo, que era o Coronel Limonge. Pareja punha o revólver na minha cara aqui pro lado de lá, punha pra cá, punha lá e tal. Teve uma hora que ele chegou o revólver em mim e tal, que eu senti o revólver em mim, e aí de repente eu vi que ele pegou, quando eles pararam de conversar, de falar, aí ele pegou o revólver, pôs no ouvido e falou, ó, eu não tenho medo de morrer não, você está pensando que ia morrer? Eles pôs me apontando aqui, eu não tenho medo de morrer não, porque se eu morrer, morre o coronel aqui agora e morre todo mundo lá dentro. Atira se vocês for homem, agora eu atiro. E pegou o revólver e montou para um lado lá e pá. Então naquela hora eu não vi o que eu falei, eu como se diz, entrou em parafuso meu raciocínio, certo? Ele chorou no muro. E quando ele desceu da escada, ele falou simplesmente, ele pegou a camisa dele, enxugou aquelas lágrimas de crocodilo e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, gente, vamos descer lá para baixo que eu quero ver na televisão o que aconteceu. Depois entrou na nossa cela e afirmou taxativamente que com certeza ele seria contratado pela Globo, como se aquilo ali tivesse sido uma simulação. E um dos presos, então, me comentou, tá vendo, desembargador, quem é que nos dirigia? Naquele momento, eu não tive praticamente assim o que comentar. Se eu comentei, eu estava com a cabeça a mil, que eu não lembro o que eu falei, certo? O fato dele ter subido lá e falado aquilo, eu não condenaria. Só não gostei do comentário a posteriori. Porque, sem dúvida nenhuma, aquele ato abreviou as negociações. No começo da tarde de hoje, um dos reféns foi libertado. O advogado de Leonardo Pareja, Natanael de Lima Lacerda, foi o portador deste bilhete com as novas reivindicações. Os presos agora pedem mais 9 metralhadoras, 9 pistolas, muita munição, coletes à prova de bala para 25 pessoas, mais dinheiro, telefones celulares, escolheram carros possantes e querem até dar uma entrevista antes de fugir. O governador interferiu na comissão, que a comissão preservasse a minha vida, porque lá dentro o perigo, e todo mundo sabia disso, que o único que corria perigo de morte dentro do presídio era eu. Ele tinha que intermediar a discussão, tinha que estar saindo lá fora, voltando, e ser uma pessoa de confiança, os todos deveriam respeitá-lo. Ele era um tremendo indisciplinado e gostava de colocar disciplina no presídio, né? Furava até a fila do banho, né? Ele era o disciplinado aqui, a gente ia dar um castigo dele de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. 4 dos reféns foram liberados na madrugada de hoje. Entre eles, um promotor, um delegado, um funcionário do CEPAIGO e o diretor do presídio, Coronel Nicola Limonge Filho. A saída do coronel era prioridade para os negociadores, que temiam represálias. Pela manhã, mais 6 reféns foram soltos. Todos os reféns também tinham certa afinidade. Era como se diz aquela síndrome de Estocolmo. Eles já começavam a se adaptar com os próprios amotinados. Há uma gozação terrível quando se fala em síndrome de Estocolmo, mas a realidade é que ela existiu também no caso do CEPAIGO. Eles já tinham aprendido a confiar nos próprios grupos que estavam liderando a rebelião. Consegui conquistar a amizade de todos eles, mostrando que a minha vida e a de todos os reféns dependia da deles. Era o caso do Homero Sabino, ele já tinha inteira confiança. Chegou num ponto que eu tinha absoluta certeza, eu até assinei embaixo, eu e meu filho, para a comissão, para que ela, pelo amor de Deus, me deixasse sair em fuga com eles, porque eu tinha certeza que tanto eu e meu filho sairíamos ilesos de tudo isso aí. 8 carros, 6 reféns.
Esse foi o momento terrível que nós vivemos. E eu falei, olha, 2 carros vão ficar sem refém. Como é que vai fazer? Eu falei pro meu pai falou, silêncio, não conversa, isso não é atribuição nossa. Eu já tinha feito acordo com aqueles que estavam me vigiando como refém, de que eu e meu filho sairíamos num só carro. Se o Homero Sabino saísse com o filho dele, então seriam 5 carros com reféns e 3 sem refém. Foi quando eu sentei junto ao Homero Sabino e falei, olha, vai ser uma decisão do senhor e não minha, não é uma imposição, o senhor vai decidir. Eu posso sair com o seu filho? Eu garanto para o senhor que eu entrego ele lá na sua casa, onde o senhor morar. Ele olhou para mim e falou, não, em você eu confio, você pode sair com meu filho. Não é preciso nem dizer o perigo que representa armas e dinheiro dentro de um presídio, no meio de 50 presos. Coloquei todo mundo no pátio da 310 e comecei a descer a lista. Carros, reféns e ocupantes. E foi indo. Quando sobrou finalmente 13 amotinados. O 13, um número de azar, mas que na verdade deu muita sorte. Tem o carro, tem as armas, tem o dinheiro, se vocês quiserem ir sem reféns, tá à disposição. De forma nenhuma, os que iam sem reféns concordavam. Então ameaçavam tomar eu, meu filho e outros importantes como reféns particulares. Eu coloquei o pessoal armado do lado de cada grade e o pessoal desarmado do lado de lá. Começou eles com uma quebradeira, uma mini rebelião, e porque ninguém suporta uma coisa dessa. Estava preso de novo e sem refém. Quer dizer que eles pensaram, agora estamos no ferro, o que eu vou fazer agora? Estamos sem refém, pegar o carro sozinho e sair nesse portão, eles vão. Mas aí ele frisou, não, mas tá com os jornais, o carro estão com os jornais, ninguém sabe que carro que tem e que não tem refém. Toda vez que um refém verdadeiro ia entrar dentro do carro, eu encostava o carro na cabeceira da 310, impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refém também verdadeiro entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados. Na saída do presídio, eu pedi que ligasse todos os alertas. Então a gente saiu tudo em fila indiana, uma atrás do outro e com os pisca-pisca ligados. Para dar um impacto, a gente sabia que a imprensa em peso estava ali. Momento de muita atenção. Aí veio um carro da polícia na frente. Esse carro provavelmente está só ciceroneando esse comboio. E eles vêm saindo. Junto com esses presos está Leonardo Pareja. Leonardo Pareja, vai, olha o carro coberto com jornal. A gente vê aí, as pessoas estão aí dentro, algumas pessoas correndo, eles dão tchau, inclusive tem um motorista que já tchau aqui. Segundo a informação dos próprios presos, os motoristas seriam inclusive os reféns, mas eles põem a mão na frente, todos com jornais, cobrindo aí, olha, aí ó. Inexplicavelmente, Leonardo Pareja, sem a anuência dos outros presos, começou a passear na cidade. Quem dirigia, chamava-se Morcegão, Reginaldo, me parece, ele não pegava numa direção há 5 anos. Esses caras têm 5 anos que não saem, deixa eu mostrar para eles como é que tá Goiânia agora. Deixamos de chocar pela frente porque os caminhões saíam para a lateral enquanto eles saíam como se ninguém viesse de encontro. Eu parei o carro num conhecido shopping da cidade, o Capelas, desci, comprei 3 cervejas, 3 refrigerantes, fui reconhecido pelo garçom. Pior ainda foi quando nós chegamos lá perto de Brasília. E nós jamais esperávamos que uma barreira policial estivesse ali. Porque, por parte da comissão, foi dito que teríamos 10 horas para a fuga. Esse compromisso era único e exclusivo da Polícia de Goiás. Eu sou presidente do Tribunal de Justiça, eu estou com 3 revólveres, um na cabeça e 2 na barriga, eu sou refém. Vocês têm que respeitar a minha vida, entendeu? Nós estamos dentro do horário. Vocês têm que aceitar este acordo que foi assinado com a Polícia Goiana. A resposta era sempre essa: não há acordo. Aqui em Brasília o negócio é para valer. O governo mandou que fosse para tirar. A gente pegou a saída de Porangatu em direção ao estado de Tocantins. E a polícia começou a tirar. A polícia tirou nos pneus e não conseguia furar os pneus. Então, o que estava ao meu lado com o revólver na minha barriga mandou para o motorista que avançasse sobre a polícia. Comprei 2 fitas, comprei uma fita de lentas, de Samba Brasil. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando
em você, eu pisei na bola, eu andei errado. E a gente andando no meio da estrada. Eles colocaram um carro-tanque na frente. Foi quando nós batemos. Tocantins, Talismã. A gente passou a barreira. Quando a gente foi passar a segunda, aquele esquema todo montado, fuzil, metralhadora, carabina. Eu falei, e aí? Vocês que sabem, vai ou não vai? Antes deles responder se ia, a pipoca já comeu. Eu vi que eles tinham perdido um pouco da força, abaixei os 2 revólveres e com eles segurei no chão. A polícia então logo chegou e em poucos minutos já prendeu todos eles. Deu um rodopio, o carro rodou e eu já entrei de novo e o tiro de fuzil comeu no motor, avariando a parte hidráulica do carro. O responsável é o comandante. E quem era o comandante? Não é nem o da polícia militar. O comandante era o próprio governador. E, na verdade, ele disse, mas o senhor está livre. Estou livre, mas graças a Deus, não ao senhor. Passei a outra barreira onde levamos mais um tiro de fuzil, só que pegou também a parte do motor e indo, sempre em direção, voltando a Porangatu. Foi quando eles falaram, não, a gente não vai não, está cercado na frente. Eu falei, então vocês descem. Pagou caro, porque logo depois apareceu o outro carro de detentos e um carro na frente com aquela pobre moça e com aquele pobre rapaz que acabaram sendo mortos por tiros da polícia. Deixou os 4 detentos no mato, voltou comigo e me deu um colete à prova de bala. Eles não podiam atirar antes de tentar uma primeira negociação. No momento que nós entramos no posto Mirim, próximo ao Porangatu, ele começou a pleitear, a tentar uma carona para chegar até Goiânia. Fiz questão de testemunhar que a irresponsabilidade do comando, não da polícia de Brasília, porque o policial que atirou na moça falou, eu recebi ordem para atirar. E você entrega para o juiz ou para o delegado, vou conseguir o juiz aqui. Fomos para dentro do bar lá e eu com a arma em punho. No momento que eu consegui o contato aqui, começou a polícia chegar, carro da polícia e rodear. Ele falou, devolva a arma aqui, só para me garantir aqui, pegou a arma e pôs aqui assim, ó. Ele falou que se entrega aqui só se vier o juiz. Pro delegado ele não vai entregar. Isso aqui é para matar vocês. Isso aqui não é para machucar ele, não. Disse, frisou bem, porque estava perigoso ter tiro, porque estava armando mira. O juiz de Porangatu chegou, eu preferi ir com o juiz de Porangatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega morto. Entendeu que tanto o juiz das execuções como o diretor da penitenciária e toda a diretoria da penitenciária deveriam ser afastados. A divergência era pública e notória e isso pode ser subtraído das entrevistas dadas na imprensa de parte a parte. Hoje existe judiciário executivo lado a lado, mas antigamente não existia. Na verdade, eu entendo que depois do que houve no CEPAG, não é possível que não se abra uma sindicância para apurar tudo e do porquê que havia aquela grande revolta. Eu cheguei aqui com o lema de mudar o que tinha que ser mudado e fazer aquilo que tinha que ser feito, e assim estou aqui até hoje. O Coronel Vilmontes, que está fazendo um trabalho junto com o Judiciário, nós já fizemos um plano de ação em que entra, que o Estado aderiu, e entra imediatamente uma escola primária lá dentro. Aceita melhor, dá mais atenção para os presos, o coronel desce direto aqui embaixo. A minha passagem pela vara de execução penal foi em uma situação de emergência. O Tribunal de Justiça, confiando no nosso serviço, ele me nomeou para que fizesse uma
podemos dizer, uma faxina, fizesse uma correição em todos os processos da vara de execução penal. Muita gente aqui que tinha direito e não ia embora. E muita gente que tem direito hoje ainda não vai embora. Estamos, sim, preocupados para que a pena seja, digo assim, cumprida com dignidade. Não deixa meu amigo embora, não! Eu quero viver! Minha voz está comprada! Valeu a pena a rebelião? Valeu para mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer outra rebelião. Em qualquer parte do Brasil, não sei lá. Eu acho que é um caso na página virada. É muito importante dizer que o Leonardo é uma pessoa que tem uma perturbação séria, né? Ele tem uma tensão com muitos temores subjetivos e que ele precisa, nessa atuação dele, descarregar essas tensões numa atitude, num desafio, numa ação, num assalto. Junto com isso tudo, o Leonardo tem um discurso muito articulado, né? Ele fala muito bem, ele pensa muito bem, ele é inteligente. E isso dá um poder a ele de coordenação muito grande, né? Ele não é à toa que ele liderou a rebelião, que ele é líder dos presos, né? Ele tem esse poder, realmente. A notícia que nós tínhamos é que ele corria risco de vida. E eu entendo que esse risco não está totalmente afastado. Ainda existe uma possibilidade, como todo presídio existe. Medo de morrer lá dentro não, mas é meio complicado. Nesse primeiro momento, seria muito importante ele viver longe de outros criminosos. Pode acontecer um tumulto devido à minha volta por lá, porque vão estar presos que eu convenci a sair com poucos armamentos, vão estar lá dentro, então eles vão se revoltar contra mim. Ah, cara, a gente devia ter saído com uma metralhadora, você fez eu sair com um revólver, aí pode acontecer um tumulto. E o 7º Batalhão não era meu lugar, lá era um peixe fora d'água. Eu fiquei lá a pedido do meu advogado, Natanael, a pedido de muita gente, e porque estava uma certa tensão aqui no CEPAG mesmo, não só para mim, como para todos da rebelião. Ele, quando estava no 7º Batalhão, ele não estava tendo o que a lei de execuções penais estabelece. Lá eram bandidos mais sofisticados, eu não era bandido para estar lá não, eu era bandido para estar aqui. Outros presos recebiam visita normalmente, por que o Leonardo não recebia visita? Então estava havendo uma discriminação. As notícias que eu estava tendo aqui do pessoal do CEPAG, olha, aqui tá tranquilo, você pode vir que a gente resolve qualquer bronca sua. Então, 2 caminhos eu observava. Um, fazer com que a lei de execução penal fosse efetivamente cumprida no 7º Batalhão, ou que ele fosse removido para outra dependência, que não o CEPAG. Tinha um certo cidadão que tinha um certo recalque comigo aqui, que era o Amaury Gomes de Oliveira, que é o Carioca, e o Chulé, o Onei Severino. Nunca existiu essa divergência. Isso aí foi só uma matéria de jornal, né? Repórteres e jornalistas sensacionalistas, tá? Que tentaram deturpar o nosso relacionamento. Demorou resolver o problema. Que resolver o problema era eliminar o Chulé. Eu matei ele. Foi que eu cheguei aqui, nós estávamos na DEIC junto. Cheguei lá na DEIC, ele já estava na DEIC, ele já começou uma conspiração comigo de lá. Que eles estavam falando que ia matar o Leonardo de lá, daí eu falando que não ia acontecer isso. Mas o Chulé não morreu por causa de mim. Eu fui um dos motivos. Primeiro porque eu sou primo do Marco Aurélio, amigo, companheiro de sofrimento. Depois porque ele estava pressionando quase a ala B inteira. Oprimindo, querendo mandar na ala. Então, eu com todas as informações que eu tinha dentro do 7º Batalhão, não havia mais necessidade de eu me manter lá. Eu já tinha feito vários pedidos para o meu advogado, eu tinha feito pedidos para o juiz, já tinha feito pedidos para Deus e o mundo, só faltava pedir para o capeta. O último pedido foi pro capeta, porque eu botei fogo no colchão e na minha coxa, dentro da cela, travei a minha cela, fiz o maior estandar lá dentro, xinguei o oficial, discuti com o comandante do batalhão e disse que se eu não descesse pro CEPAG, ia subir um cadáver toda noite, todo dia aqui do CEPAG. Aqui é meu mundo, aqui é minha terra.
Aqui é o meu lugar, pelo menos por enquanto. É aqui que eu tenho que viver, é aqui que eu sei lidar com tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime. É aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir e eu sei dar ordens também. E o 7º Batalhão não era meu lugar. Então, cada qual no seu lugar. Aqui é o meu lugar. Num país como o Brasil, onde existe uma falência das instituições, um descrédito muito grande, o discurso do Leonardo vem trazer uma expectativa de uma denúncia que talvez fosse transformadora. E isso gera nas pessoas uma admiração muito grande por ele, né? Só que a gente tem que lembrar que o Leonardo não estava fazendo isso por consciência social. Eu não tenho medo de perder a liderança aqui dentro do presídio pelo seguinte: ela não me satisfaz em nada. Ela sim me traz muita pulga atrás da orelha. Eu acordo com problema e durmo com problema. Esse discurso dele, que é muito revolucionário, de ter a coragem de denunciar, porque é muito arriscado, são denúncias muito sérias. É claro que isso está a serviço da vaidade do Leonardo, de estar no lugar de quem denuncia, de quem tem essa coragem de fazer essa denúncia. Agora, não pode ser desvalorizada como denúncia, porque a gente sabe que grande parte do que ele está dizendo acontece realmente. Eu não me acho um Robin Hood, mas me identifico com ele. Por quê? Eu não roubo para dar para as pessoas, mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é, aí eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar. Ele tem a lucidez de que o sistema precisa mudar. E ele, como porta-voz dessa minoria, dessa população que é mais oprimida, ele ganha um lugar de destaque que envaidece ele muito, né? Vai falar muito próximo do narcisismo dele, esse lugar de herói, de pessoa corajosa que está defendendo os pobres e oprimidos. A necessidade de chocar era permanente, o desejo de fama evidente. Talvez Leonardo soubesse que escrevia uma história curta e exagerou para torná-la inesquecível. No dia 9 de dezembro de 96, às 6h30 da manhã, Leonardo estava tomando café quando escutou os gritos, reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas. Quando chegou lá, não houve tempo para nada. Foi fuzilado com 8 tiros por 5 companheiros de prisão, entre os quais Eduardinho, cuja lealdade jamais colocaram em dúvida. Faz tudo por ele, até mata. E o Oripim disparou 3 tiros no peito dele, eu peguei a arma e disparei 4 tiros nele, na cabeça e nos peitos. Leonardo Pareja tombou morto na hora. Eu considerava demais, igual meu irmão, sabe? O cara me traiu, estava me usando como uma cobaia, queria que eu tomasse a cadeia de assalto. Eu não queria fazer isso mais. Sua vida bandida, polêmica e meteórica chegava ao fim e ganhava novamente todos os espaços da mídia. De todas as transgressões que você cometeu, pela justiça que praticou, você viverá. Se você se converter de tudo que você fez e seguir o que é justo e reto, certamente viverá. O discurso do Leonardo é muito de falar daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ele fala, é conveniente que ele diga que ele não é agressivo, que ele é o bom bandido. Mas ele me disse várias vezes que ele era muito mal quando ele precisava ser. Que se ele precisasse te matar, ele mataria. Eu sei dividir, eu sei ser bonzinho, sei ser mal. E quando eu sou mal pra valer. Ele não sente menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Se o presidente da República tinha um preço, quem é que não tem preço nesse nosso mundo? Ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa. A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Porque eu não ando armado no presídio, mas eles andam. Ele pensava que, não matando, ele teria uma imagem melhor. Quer dizer, o desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro. Acho que se não fosse o perigo, eu estava morto.
porque o perigo é o que me faz viver. Leonardo Pareja, quando contava para mim os feitos dele, né, as façanhas, eu sentia que tinha uma tendência ao exagero. A derrota é um ponto de partida. Quando você é derrotado, você começa tudo novamente. As pessoas que liam, que ouviam as entrevistas do Leonardo também caíam nessa fascinação por ele, porque era muito fascinante o que ele contava, era muito heróico demais para as pessoas não ficarem fascinadas. Só jogo para vencer, nunca jogo para perder. E nunca perdi quando joguei. Eu confio a minha vida ao Chaz, eu confio a minha vida ao Eduardo Rodrigues Siqueira, eu confio a minha vida ao Churrasqueiro, ao Marco Aurélio. Esse eu sei que se um dia eu tirar eles da cadeia, eles me tiram de graça. Busca, me busca. É muito importante a gente poder enxergar o Leonardo com a dimensão que ele tinha. Não como um herói, mas uma pessoa que estava ao seu próprio serviço, a serviço do seu próprio desejo. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Começou na traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga, então o cara não é amigo, não. Eu pus certeza na cabeça que era traição, decidi matar. Matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei, né? Um bandido herói pela sociedade, e não era nada disso, era tremendo matador dentro da cadeia, um covarde, espancador do fogo. Eu estava que nem uma criança lá dentro, dominada por ele, não aguentei mais, fui muito humilhado. Logo depois da morte dos 3 presidiários, os autores do crime se apresentaram para a segurança. São eles: Ivan Cassiano, Eurípides Dutra, José Carlos dos Santos, Raimundo Pereira e Eduardo Rodrigues. Não estava planejada, não. Não, gente, não estava planejada, não. Qual foi o último contato que você teve com ele? Não sei não. A senhora ficou sabendo quando? Ficou sabendo agora, 1 hora atrás. Já falou com ele por último quando? Tem 15 dias. Então que não foi armada? Não foi armada, não foi não, não foi. Medo da morte, aquela sensação que todo mundo fala, morrer. Gente, a gente não vai ficar pra semente, não. Todo mundo vai morrer. Pior bandido é aquele que tem medo de morrer. Aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer. Procurar eu não procuro, é ela que anda atrás de mim, mas só que é como se diz, eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari, ela nunca me alcança. A morte está na esquina. Você não acha esquina, então você não acha a morte. Adoro brincar com o desafio. Desafiar a morte pra mim é uma brincadeira. E às vezes eu acho que meu espírito já está preparado para essa morte. Vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar. Eu queria te fazer igual eu fiz uma madeira ali. Muito eu queria mais cravar 100 facadas. E ter que demonstrar sua coragem. Aqui em Goiás eu nunca tive essa preocupação do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem foi quando eu tomei o tiro já sentem a vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz o tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os
notícia. Os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que sobrou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que eu estou. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado.